pessoal, seja muito bem-vindo a este canal de histórias. E como não está tendo escola dominical na minha igreja, eu vou estar lecionando a lição que seria de domingo passado. Nós usamos esta revista aqui de escola dominical da Central Gospel, Vencedores por Cristo. Nós usamos esta revista da Central Gospel, que é Mais Que Vencedores, e nós estamos na lição de número 12. O tema da nossa lição é Escrituras Sagradas, presente de Deus para a humanidade. Então é sobre essa lição que vamos estar, essa revista nós estamos estudando tudo sobre a Bíblia. Como ela foi feita, quem escreveu, e a lição de número 12 de hoje, que seria de domingo passado, seria do dia 23 de março. Então, vamos lá à nossa lição. O título da nossa lição diz assim: a Bíblia, a armadura do cristão. A referência da lição está em Efésios 6, no capítulo 10 ao 18, e em Mateus 4, do 1 ao 11. Aqui na nossa revista tem um versículo que é chamado de o versículo-chave da lição, que é o guarde no seu coração. É para você gravar bem esse versículo e gravar no seu coração, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. Está escrito em Hebreus 4, versículo 12. Vamos repetir mais uma vez? Vamos lá. Guarde no seu coração, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4, 12. Na nossa lição tem um quadro chamado Vamos Pensar. A Bíblia compara a vida cristã a um combate. Está escrito em 2 Timóteo 4, versículo 7. Vamos lá ler o que está escrito? 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E nos equipa como soldados de Cristo, que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, no mesmo livro, no capítulo 2, o versículo 3, 4 e 12. Vamos ler. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aqueles que arregimentou. E o versículo 12 diz assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos, e se negarmos, ele por sua vez nos negará. Dessa forma, como devemos nos preparar para lutar contra as hostes espirituais da maldade? E o que mais é importante, a força ou o discernimento? Quais são as peças da armadura de Deus? Qual é a função e o significado de cada uma delas? Jesus foi tentado como ele derrotou Satanás? Conhecer a Bíblia é suficiente para vencer as tentações dos inimigos? Então, todas essas perguntas que eu acabei de fazer, nós vamos aprender no decorrer da lição, tá? Aqui tem um outro quadro chamado O que a Bíblia diz. Em tempos de guerra. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Lembrou esse hino? Vamos lá. Desde o começo da história da humanidade, vivem batalhas constantes. Impérios, reinos, nações, povos, tribos guerreiam contra uns aos outros. A gente vira e mexe, fica ouvindo até hoje sobre guerra, né? A Bíblia mesmo tem várias histórias de guerras, né? E ainda hoje nós ouvimos falar sobre guerras, né?
Os homens, por sua vez, criam armas e desenvolvem novas estratégias para cada tipo específico de confronto. Mas você já se perguntou por que os seres humanos travam combates? As razões podem ser muitas: busca de expansão territorial, exploração de riqueza, manifestação de poder civil ou religioso, enfim. Mas não é sobre essas guerras que nós vamos falar aqui, sobre esses tipos de armas para essas guerras que nós vamos falar. A nossa guerra é outra. Lúcifer, o príncipe, era um anjo bom, que ocupava a posição de privilégio no céu. Dotado de livre-arbítrio, deixou-se dominar pelo orgulho e desejou assentar-se acima das nuvens e se assemelhar com o Altíssimo. Dessa forma, liderou uma rebelião contra Deus. Então é essa a nossa guerra, é contra o mal, é contra o inimigo, as coisas erradas. Tá, e como que a gente vai lutar? Se a gente já sabe quem é o nosso inimigo, que o nosso inimigo não é as pessoas, é sim quem atua, quem promove isso, que é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Como que a gente vai lutar contra ele? Que armas devemos usar? Então eu trouxe aqui o nosso amiguinho, o Miguelzinho, ó. O Miguelzinho não está usando nenhuma armadura, né? Ele está assim. E ele quer aprender, ele veio para aprender também como usar as armaduras, que tipo de armadura que a gente deve usar. Vimos na palavra de Deus que a nossa luta não é contra os homens, nem contra as mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As escrituras descrevem ainda Satanás como a serpente do dragão. Isso indica que ele é sorrateiro e venenoso, ágil e forte, com grande poder de destruição, e pode inclusive disfarçar-se de anjo de luz. Olha para você ver. Então tem que ter a arma certa para lutar contra ele, né? Agora que a gente sabe quem é o nosso inimigo, vamos saber como que a gente vai lutar. E o que precisamos fazer para lutar eficientemente contra os dominadores desse mundo das trevas? Entender bem o que Deus tem revelado acerca deles e vestir a armadura de Deus. Mas atenção, é necessário trajar toda a vestidura, não apenas uma peça ou outra. Ela é composta por 6 elementos: cinto, couraça, sapato, escudo, capacete e espada. Cada um deles institui um símbolo e significa a eficácia. Se você deixar de vestir uma delas, ficará vulnerável. Então, a armadura de Deus, ela é completa. E está lá em Efésios 6. Vamos ler lá em Efésios 6. Que peças são essas? Que armadura é essa? Como que a gente vai usar? E de que forma que a gente vai usar? É que eu vou ter que sair carregando ela pela rua? Hein? Como será essa armadura? Vai pensando aí. E abrindo a Bíblia aí em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda, viu? A Bíblia diz que é de todas, não é de um pedacinho, de uma pecinha, não, é de toda a armadura de Deus, para que poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de feito isso, ficar firme. Estais firme, cingido da verdade, vestido da couraça da justiça. Então vamos começar a vestir nosso amiguinho aqui, porque ele quer saber as armaduras de Deus. Quais são as armaduras de Deus?
Eu vou deixar para vocês aqui abaixo do link, um link dessa atividade aqui, ó. Essa atividade para vocês imprimir e fazer também com seu bonequinho, tá? O meu aqui chama Miguelzinho. E eu vou colocar as armaduras dele. Como que eu fiz? Eu colori toda essa atividade e depois eu recortei as peças. Aí eu peguei o menininho, coloquei num papelão para ficar mais fácil para vocês verem aqui, para não dar sombra. E as peças estão aqui. Então a Bíblia diz que começar a cingir-vos da verdade, vestido da couraça da justiça. O que é a couraça? A couraça protege o quê? A couraça, ela protege o peito do soldado, o coração. Então ela é como aquele... Você já viu os policiais na rua com colete à prova de bala? Então é como se fosse isso a couraça. É para proteger o coração, é a parte mais importante da nossa vida, não é? E é de lá que surgem todas as emoções. Então o nosso coração tem que ser protegido para que as coisas do mal, as atitudes do mal não venham atingir o nosso coração. Então vamos lá, Miguelzinho, bora colocar o coração, a couraça. Ó, o Miguelzinho tá bem vestido agora com a couraça. Olha aí, ó, vou mostrar para vocês de pertinho. Viu? Então... E agora, isso nós estamos no versículo 14. Vestindo da couraça da justiça, calçando os pés da preparação do evangelho. Já ouviu a mãe falando? Calça o sapato, menino, você vai machucar o pé. Pois é, a armadura também tem o calçado, porque senão você pode pisar em coisas que podem machucar o seu pé, coisas que não agradam a Deus e vinha machucar o seu pé. E o sapato dos pés do Evangelho da Paz, aqueles que pregam as boas novas, que falam das notícias boas, não ficam espalhando notícias ruins. Então está aqui, ó, o sapatinho do Miguelzinho, ó, o Miguelzinho já calçou o sapatinho. Calçando o sapatinho do Miguelzinho, o sapato da paz, das boas novas, das boas notícias, da salvação. Pessoas que levam boas notícias, que gostam de dar boas notícias. Não quer que eu gosto de ficar falando só coisa ruim. Ah, minha vida tá ruim. Não, espalha paz, espalha amor. Espalha notícias boas. Ó, ó, sapatinho do Miguelzinho. Bora lá. No versículo 16 está escrito assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, para que serve o escudo? Para quando vem a coisa do mal, ó, defesa. Não vai me atingir, não. E é o escudo da fé. Olha aqui, ó. E vamos colar aqui o escudo da fé no Miguelzinho. Aqui, ó, já tá até com o bracinho assim, ó. Ó, já esperando o escudinho dele. Isso. Olha o escudo do Miguelzinho. O Miguelzinho tá ficando chique, não tá? Diz aí nos comentários o que vocês estão achando da armadura do Miguelzinho. Ó. Tá se preparando. Mas será que acabou? Ah, é só essa armadura de Deus. Já tá protegido os pés, já tá protegido o peito, já tá com o escudo, não precisa mais nada. Não, ainda tá faltando peça ainda dessa armadura. É o escudo da fé. 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. A cabeça tá desprotegida, né, do Miguelzinho? Se o inimigo lançar uma seta, um pensamento negativo, uma coisa ruim, ai, vai lá, briga com aquele menino, que aquele menino te fez mal. Ah, esses pensamentos ruins não pode, tem que estar com a cabeça protegida. Então vamos lá, pegar o capacete aqui, ó. Capacete da salvação. E salva dos laços do inimigo, do mal. Não, na minha cabeça não. Pensamento ruim não. Mentira, não vou mentir pra minha mãe não. Sai pra lá pensamento ruim. Sai pra lá essas coisas. Ah, desobedece a sua mãe. Não, eu estou protegido com um capacete.
Ó, olha, o capacete serviu certinho na cabeça do Miguelzinho. E olha o Miguelzinho de capacete, ó. Olha o Miguelzinho de capacete. Tá com a cabecinha protegida agora. Será que acabou? Não, tem a espada do Espírito. A espada que nós falamos lá no Memorizando, lembra? Ih, minha espada tá mal. Lá no Memorizando, lá no Guarde no seu coração, ó. Pois a palavra de Deus é eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Então essa espada, que no caso é a nossa Bíblia, ela penetra lá na alma, lá na divisão da alma entre o espírito, porque nós seres humanos somos compostos de corpo, alma e espírito. Então essa espada ela penetra lá no escondidinho, lá na onde as pessoas que estão olhando para você falam assim, nossa, ai, tá bem, às vezes não tá bem, mas essa espada tem a capacidade de entrar lá, curar essas feridas que muitas vezes as pessoas não vê, acham que as pessoas estão bem e não estão. E essa espada tem o poder de curar, de transformar, de penetrar no profundo do coração do homem, da alma do homem, ver os seus sentimentos, os seus pensamentos, ver as suas atitudes. Então essa espada, ela é capaz de mudar toda a vida de um ser humano, porque ela é a palavra de Deus e ela penetra lá no profundo, lá onde as pessoas às vezes não estão notando, mas é aonde a espada entra. Então vou pôr a espada aqui na mão do Miguel. Ó, agora o Miguel tá com a espada, com o escudo, com o capacete, com a sandália. Olha como que o Miguel tá preparado. Bora lá. Do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então agora o Miguelzinho está preparado para vir lutar contra o inimigo. Eu sinto também, eu sinto. Não sinto bem, vamos lá. Para terminar nossa lição, para chegar no céu, vencendo o inimigo. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome, e foi este momento de necessidade e cansaço e solidão que Satanás tentou o mestre. Olha para você ver, ele foi tentar Jesus. E olha para você ver como que ele foi. Vamos lá abrir Mateus capítulo 4. Que o próprio diabo usou a palavra de Deus para desafiar Jesus. Mateus capítulo 4. Olha, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. E Jesus lhe disse: está escrito, está escrito, ele conhecia a Bíblia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou no pináculo e disse: se és filho de Deus, te atira daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde, e te sustentarão as suas mãos para que não tropece com os pés em pedra. Ou seja, o diabo usou um versículo lá do Salmo 91 para desafiar Jesus. E olha o que Jesus respondeu:
também está escrito. Está escrito isso que você falou, mas está escrito também que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o próprio diabo usou a Bíblia para poder confrontar Jesus. E Jesus, sabiamente, também fala assim, não, mas está escrito também que você não deve tentar o Senhor seu Deus. Então, por isso que a gente tem que usar bem a palavra de Deus, para a gente saber confrontar. Aqui em 2 Timóteo está escrito assim, ó, o apóstolo Paulo dando um conselho a Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Diz assim, olha Timóteo, todavia serás perseverante através da sua missão, se ela permanecer em fé. Não é esse não. 2 Timóteo. Então tá aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 15, que diz assim, olha Timóteo, procura apresentar-se a Deus, aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então maneja bem a palavra, conhece a palavra. Ah, mas de que forma eu vou conhecer, tia? As crianças sempre me perguntam assim, lendo a Bíblia. Ai tia, mas eu não gosto de ler. Hoje a gente tem aplicativos no celular que tem áudio, então você pode ouvir a Bíblia, os versículos da Bíblia. Não tem desculpa para não conhecer a Bíblia. Hoje em dia a gente viu ao longo da lição que era uma dificuldade antigamente para se fazer a Bíblia. Hoje em dia todo mundo tem uma Bíblia em sua mão. Se não tem Bíblia impressa na mão, tem no celular. Então não tem desculpa de não conhecer a Bíblia. Então todo mundo tem acesso a conhecer a palavra de Deus e praticar as coisas certas, porque como a lição diz que a Bíblia é uma espada que penetra e ela mostra aquilo que a gente está fazendo errado. Não é as pessoas que dizem, ah, tal coisa você está fazendo errado. A própria Bíblia diz pra gente, porque ela é a palavra de Deus. Ela mostra o caminho do certo e do errado. Então, conheçam a palavra de Deus para poder chegar no céu. Porque como a gente viu em lição passada, ela também é um mapa que nos guia para o céu. Você pode estar se perguntando, tia, mas como que eu vou obter as armaduras de Deus? De que forma? Primeiro você tem que aceitar Jesus. E como é que se aceita Jesus? Você convida ele para entrar no seu coração, porque Jesus, ele está à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar na sua casa e vou ficar com você. Então, você tem que abrir o seu coração, pedir para Jesus. Se você neste momento quer fazer isso, levante a sua mãozinha aí aonde você está e eu vou estar orando por você. Senhor Jesus, você está vendo esta criança ou até mesmo esse adulto ou esse jovem que está ouvindo esta palavra e quer ser revestido da armadura de Deus, que o Senhor possa tocá-lo e entrar na vida, Senhor Deus, deles e fazer maravilha, Senhor. O Senhor conhece e sabe aonde está cada um e eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, a partir de agora, ler a Bíblia e conhecer a palavra de Deus e se revestir das armaduras como o Miguelzinho aqui, viu? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal que vai ter mais histórias para mim saber se vocês estão gostando das histórias que eu estou contando aqui, tá? Então, tchau, até o próximo vídeo!